Jesus, nós queremos te dar graças, Pai, por tua grande misericórdia e salvação que o Senhor tem nos alcançado. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor ilumine a nossa mente, a nossa compreensão e cognição, Pai, para podermos compreender qual a sua boa, perfeita e agradável vontade através da sua palavra. Tudo, Pai, que nós falamos aqui, entre por nossos ouvidos, desça ao nosso coração, lá seja escrito como palavra do Senhor. Que o teu nome possa ser glorificado, Deus, através de cada um desses atos. Que o Senhor abençoe a cada um dos que já estão presentes, aqueles que ainda vão entrar, que o Senhor também os alcance com misericórdia e graça. A glória do nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, deixa eu reforçar aqui só os 2 pontos, que a maior parte já está acostumada, mas como nós temos novos participantes, é sempre bom lembrar. Então, sempre depois da aula eu vou encaminhar ali o documento, né, no grupo, para vocês poderem ler depois e visualizar. E também, sempre que alguém tiver alguma dúvida, pode escrever no chat. Eu tenho uma dúvida, que assim que eu terminar o bloco de informações, a parte que eu tiver, eu abro espaço para poder lançar a pergunta, tá bom? Renata, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, desculpa a demora, gente. Sim, Perdão. paz. E vamos lá então, galera. Chegou na hora exata, Renata. Precisa começar. Bom, pessoal. Então hoje nós vamos falar sobre os profetas menores, que é a última divisão, quinta e última divisão da Bíblia hebraica, que nós sabemos que é o Antigo Testamento. Lembrando que o nosso estudo aqui é bibliologia, então nós falamos sobre toda a Bíblia. A gente vai terminar o Antigo Testamento, nós vamos introduzir o período intertestamentário, que é um período entre o Antigo e o Novo, que na nossa Bíblia, né, é só uma página em branco que está ali, mas se você for pegar a Bíblia Católica, vai estar escrito 1ª e 2ª Macabeus, e em algumas também vai estar alguns outros livros ali, mas normalmente o período dos Macabeus é o período interbíblico, e depois disso nós vamos introduzir o Novo Testamento e continuar até chegar lá em Apocalipse, ok? Então hoje nós vamos falar sobre os profetas menores, encerrando essa parte de Antigo Testamento. Como na aula passada nós falamos sobre como funciona a interpretação quanto aos livros proféticos, nós nessa aula vamos falar mais a respeito de cada livro a livro, e não tanto sobre a questão da interpretação. Então hoje provavelmente vai ser muito mais breve do que as outras aulas. Deixa eu só responder o Lucas aqui. Então, Lucas, só para você entender, nós não estamos se guiando diretamente com aquele livro, tá? Aquele livro vai servir como um auxiliar, né? O livro Redescobrindo Sua Bíblia vai servir como um livro auxiliar, mas nós estamos falando, fazendo um estudo à parte mesmo, com semanal ali a cada divisão bíblica. Eu nem estou com o meu livro próximo aqui, mas se alguém souber aí em qual capítulo específico que estaria nele, comentem aí, por favor, se alguém estiver perto aí também. Mas com o conteúdo do que eu estou enviando ali normalmente como apostila e PDF, vocês já conseguem acompanhar e ter o raciocínio disso como um todo, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Então, os profetas menores é a quinta divisão bíblica, né? Nós falamos primeiro sobre começando lá no Pentateuco, fomos caminhando em cada uma das partes, e agora nós chegamos então nos profetas menores. Aqui nós temos uma coletânea de 12 livros, que juntos, em período de tempo, eles representam mais de 400 anos de história. Eles também foram escritos por diversos autores que foram inspirados pelo Espírito Santo, e eles são chamados de menores, né, profetas menores, por conta do tempo que eles passaram profetizando. Então não é uma relação deles serem menos importantes do que outros livros da Bíblia. Eles são chamados de menores porque eles profetizaram um tempo menor do que os outros. E também aquela referência que eu sempre falo para vocês, se vocês pegarem a Bíblia e olharem ali o tamanho do livro de Isaías, você vai ver que só o livro de Isaías dá praticamente
é maior do que todos os livros dos profetas menores juntos. Então, eles escreveram muito mais profecias do que os outros. Por isso, profetas maiores e do outro lado, os profetas menores que nós estamos falando hoje. Bom, o primeiro dos profetas menores, então, que nós temos é Oséias. Oséias é considerado o profeta mais amoroso do Antigo Testamento, né? Isso porque ele traz uma mensagem que relembra muito a visão da graça de Deus que é apresentada lá no Novo Testamento. Se a gente lembrar no Novo Testamento, quando a gente pegar o que Paulo fala lá em Efésios, então a graça seria a ideia do porquê que Deus nos salva, porquê que ele nos alcança, porquê que ele nos ama, que é sem nenhum merecimento. Nós não temos merecimento dentro de nós não temos nada dentro de nós que nos leve a merecer. Mas mesmo assim ele demonstra esse amor e salvação. Então Oséias relembra uma visão muito parecida com isso no seu livro. Porque dentro do seu livro vai acontecer o cenário daquilo que nós falamos na semana passada. Nós vamos ter na vida de Oséias uma representação profética. Então Deus manda Oséias ele se casar com uma mulher que a Bíblia dizia que era uma mulher adúltera, que ela já agia como uma meretriz. Então a Bíblia diz que enquanto ela passava uma manhã ali com Oséias, de noite ela estava com outros homens. E a Bíblia diz que Deus fez isso para mostrar para Oséias como era Israel. Então Israel de manhã estava adorando a Deus, de noite estava adorando outros deuses. E essa idolatria era a intenção de Deus de mostrar como tudo isso era errado. Então, embora fosse feito isso, por várias vezes no livro de Oséias nós temos Deus chamando o povo ao lembrete da aliança. Várias vezes Deus dizendo: voltem a mim, voltem-se à minha aliança, voltem-se à minha palavra. Então, essa é a marca de um Deus que demonstra um amor, mesmo que o povo está totalmente descumprindo a aliança que havia em sua palavra. Oséias foi escrito aproximadamente em 710 a.C. E segundo a tradição e o próprio livro fala, nós vamos perceber que tem muito disso nos profetas menores. Segundo a tradição e pelo que o próprio livro fala, foi o próprio Oséias que escreveu. Duas divisões que nós podemos dar ali pro livro de Oséias. Então a primeira é do capítulo 1 ao 3, que nós temos a história pessoal de Oséias e da sua família, né? Ou seja, tudo isso que acontece nesse casamento e tudo mais. E a segunda parte, que seria do capítulo 4 ao 6, que fala sobre a nação de Israel como um todo. A nação ali representando essa aliança de Deus e como eles estavam quebrando e como o Senhor estava agindo através de tudo isso. Alguns fatos importantes que nós temos no livro de Oséias. O primeiro deles que eu acho muito dinâmico, é a grande insistência de Deus para que o povo retornasse para o cumprimento da aliança. Eu acho isso muito interessante porque é um apelo de Deus, né? Por um exemplo, olha só que engraçado. Se eu lançasse para vocês aqui, se eu falasse agora: pessoal, eu estou aqui, tenho R$1 milhão, quem quiser vem aqui em casa buscar. Eu precisaria insistir tantas vezes para as pessoas virem aqui buscar? Ou seria uma coisa que rapidamente as pessoas viriam, né? Naturalmente, uma notícia boa deveria ser muito fácil de alcançar as pessoas. E dessa mesma forma, é essa notícia que Oséias estava dando, né? Deus falando: venham que tem salvação através de mim, venham que eu tenho graça para vocês. E o povo só ficava rejeitando a esse chamado de Deus. Mas Deus sempre insiste em permanecer no chamando, e foi assim também ali com Oséias. Além disso, segundo detalhe que eu também já mencionei para vocês, é que Oséias é um livro que ele mostra muito, de forma prática, a demonstração da graça de Deus. Então Deus está chamando o seu povo, não porque ele precisava, não porque ele tem esse dever, mas simplesmente por graça mesmo, sem o povo merecer.
E Oséias, como os outros profetas, ele escreve alguns pequenos trechos narrando algumas coisas que estão acontecendo, né? Entre ele e sua família. E na sua maior parte ele fala sobre a profecia em relação a Israel, ao juízo de Deus, ao pecado contra a lei e a aliança de Deus. E então ele escreve de uma forma muito profética no seu gênero literário. O segundo profeta que nós temos dentro dos profetas menores, então, é o profeta Joel. Esse aqui é o profeta, podemos dizer, mais avivalista do Antigo Testamento. Joel ele descreve de uma maneira muito vívida, assim, muito colorida, a distância que Israel estava da aliança com o Senhor. Joel deixa muito claro que Israel está padecendo, está tendo vários castigos. Nesse momento eles estavam tendo pragas nas suas hortas, nas suas plantações, eles estavam tendo... não chovia naquele período, e tudo isso Joel explica para eles que é um castigo, um sofrimento que Deus está dando por conta do pecado deles. E é no meio de todo esse contexto que Joel se levanta para profetizar. Porém, não apenas falando do juízo e do sofrimento, Joel também se levanta e fala da promessa que Deus tinha para com Israel, de que teriam várias bênçãos temporais, que seria a terra começar a frutificar, a terra começar a produzir mais alimento, em vez de ser comido pelas pragas, e o céu se abrir e começar a chover. Só que além disso, dessas bênçãos que eram temporais, Deus também faz a promessa que nós temos depois o registro lá em Atos 2, do cumprimento dela, de cair o Espírito ser derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. E a sua continuação também. Então, Joel é um profeta muito marcante no sentido disso. Até porque ele é o primeiro profeta a falar de uma maneira tão clara sobre o derramar do Espírito Santo. Até então a gente só tinha algumas referências bíblicas que falavam sobre o Espírito Santo vir sobre alguém, ele vinha, usava a pessoa e depois ele saía. Como foi com Sansão, foi com Jefté, foi com inúmeras pessoas. Mas a gente não tinha nenhuma referência bíblica de um derramar do Espírito Santo de uma maneira grande ou de uma maneira unitária, de uma maneira em unidade sobre todo o povo. Então, Joel foi um profeta muito marcante em relação a isso. Ele escreveu aproximadamente em 835 a.C. E nós temos a confirmação de que foi Joel, tanto pela tradição como pelo próprio livro. E depois fica muito claro também isso por Pedro, né? Quando em Atos ele está narrando o que está acontecendo ali com eles. E ele fala que conforme escreveu Joel, está se cumprindo uma profecia. Então nós entendemos sim que foi o próprio Joel. Joel também pode ser dividido em duas partes. Então do capítulo 1 ao 2, verso 17, nós temos a parte histórica dele, que seria o que estava acontecendo com Israel e como tudo estava sendo destruído, como as pragas estavam assolando e qual seria o resultado daquilo por conta do pecado deles. Do capítulo 2, verso 18 ao 3, 21, nós temos uma parte profética, que seria a lembrança das promessas de Deus, do consolo de Deus sobre Israel, e também a promessa futura de restauração, que seria o derramar do Espírito Santo, que não era uma promessa para eles, mas sim uma promessa futura de como Deus faria. Em questão de fato, a parte mais importante é esse derramamento do Espírito, que foi uma marcação muito forte em toda a Bíblia. Em questão de gênero literário, ele também usa a literatura parte narrativa, porque ele fala o que estava acontecendo, e metade também profética para falar o que viria a acontecer. O terceiro livro desses profetas menores que nós temos é o livro de Amós. Amós ele tem uma diferença muito grande em relação aos outros profetas, porque Amós ele é camponês, ele não tem contato com o reinado, ele não tem contato com o sacerdócio, ele não participou da escola de profetas que Eliseu formou,
lá anos atrás, ele não participou de nenhum estudo, ele não era letrado, mas mesmo assim, ele sendo um pastor de ovelhas, foi chamado por Deus para agora assumir um cargo de profeta. E assumiu esse cargo tão bem que ele ficou conhecido como o profeta da justiça. Na teologia nós chamamos ele de profeta da justiça porque ele é chamado por Deus para profetizar, e ele fala sobre, no momento de um grande caos, ele anuncia o iminente, né, o juízo de Deus que poderia acontecer a qualquer momento sobre aquelas nações. E ele não fala só sobre o juízo de Deus em Israel, em Judá, ou sobre aqueles povos, mas ele fala sobre o juízo de Deus sobre todas as nações. Por isso ele foi um profeta muito marcante no contexto bíblico. A datação e autoria, então, ele escreve entre 760 e 750 a.C., e baseado na tradição e no próprio livro, nós entendemos que foi o próprio Amós que escreveu. Aqui é interessante a gente observar, dentro de algumas divisões que a gente pode ter, que Amós ele pode ser dividido em 4 partes. Então, do capítulo 1 ao 2, verso 5, nós temos o julgamento contra as nações e contra Judá. Perceba aqui que não é o julgamento agora só sobre Israel ou sobre Judá, mas é contra todas as outras nações também. Depois nós temos o julgamento contra Israel, do capítulo 2, verso 6 até o capítulo 6, o julgamento contra Israel. Capítulo 7 ao 9, verso 10, ele tem novas visões e agora também de julgamento contra Israel. E no capítulo 9, no final do capítulo, nós temos algumas promessas, que é a quarta parte, algumas promessas de restauração de todas as nações. Então, Amós, na verdade, fala no contexto geral sobre o juízo de Deus, sobre o julgamento de Deus, e como o Senhor agiria sobre cada um deles. Ele também escreve de forma profética, em gênero profético, através de visões de algumas outras profecias. Não eram todos os profetas que necessariamente falavam ou que recebiam de Deus de forma visionária, né, que nós chamamos através de visões. Alguns simplesmente o Senhor os revelava pela lei, os revelava pela própria palavra. Agora, alguns, como Amós e Zacarias em específico também, tiveram muitas visões e descreveram muitas delas. O próximo que nós temos aqui é um profeta menor muito interessante, e que, se você pegar na sua Bíblia, a maior parte nem sabe que ele existe, porque ele ocupa só uma página na maior parte das Bíblias, que é o profeta Obadias. Obadias ele é o menor livro do Antigo Testamento. Ele só não é o menor da Bíblia porque ele perde para Judas, que escreve um pouquinho menos lá, antes de Apocalipse. Mas, senão ele poderia ser o menor livro. Então o profeta Obadias, ele retrata uma mensagem de juízo de Deus também, só que não contra Israel, mas de uma profecia antiga que o Senhor já tinha dado lá através começando com Abraão na aliança e indo até Moisés, que seria contra os edomitas. Então Obadias se levanta para profetizar contra Edom, do juízo que viria, porque Edom já tinha ocupado uma grande parte das terras de Israel, e por isso o Senhor se levantaria em juízo contra essa nação amarga e cruel. Muito se acredita que esse Obadias, segundo alguns estudiosos judeus, ele seria o marido daquela viúva que Eliseu profetizou na vida dela sobre ela tomar vasilhas emprestadas, que o azeite iria se multiplicar. Se acredita que esse Obadias aqui era o marido dela, e que na verdade Eliseu só foi visitar ela exatamente por isso, porque ela sendo esposa de um dos profetas, Obadias estava na escola de profetas de Eliseu na época, então provavelmente por isso que houve toda aquela conversa, ela indo até Eliseu e depois Eliseu liberando aquela palavra para ela.
Então, todo esse é um contexto possível bíblico também. Então, se acredita, como não se tem essa certeza, só se tem essa opção, essa hipótese, essa teoria, então se acredita que foi escrito entre 840 e 586 a.C. Perceba que é um período bem longo, né? Ali é mais de 200 anos de diferença, exatamente por essa falta de certeza de quem escreveu. Ele é um livro que não tem divisões, exatamente por conta do seu tamanho, né? Ele tem um capítulo, quer dizer, ele só tem uma página em si. Ele fala a respeito de Edom como um todo. Então, se a gente fosse dividir ele ainda, não seria nem algo que ajudaria na interpretação dele. Então, não há necessidade da gente pensar numa divisão. De uma forma geral, ele fala sobre o julgamento de Deus contra Edom, como isso ocorreria e como seria a restauração que Deus daria a Israel após esse período. Em gênero literário, ele segue os outros também, então ele também tem uma linguagem profética, que é a forma dele narrar o juízo de Deus. O próximo livro da nossa lista, dos profetas menores, é o livro de Jonas. Esse aqui não precisaria nem a gente fazer um esforço para falar sobre ele, né? Porque o profeta Jonas, quase todos nós já temos em mente do que se trata, como funciona. Na verdade, o profeta Jonas é chamado de profeta fujão, né? Exatamente por conta de como ele agiu diante da circunstância que o Senhor estava o chamando. É interessante a gente saber que Jonas ele tem um diferencial bem interessante, porque o contexto que levou Jonas a tomar aquela decisão foi exatamente porque algumas dezenas de anos atrás, parte do povo que estava em Nínive foi quem incentivou a morte de muitas pessoas parentes de Jonas, segundo a história hebraica. E por isso que Jonas toma aquela decisão, então, de não querer ir ministrar. Porém, mesmo sendo considerado como profeta fujão, o livro de Jonas como um todo, ele nos mostra muito, mas muito mesmo, a graça de Deus, né? Como o Senhor é misericordioso. E um detalhe interessante, que você já deve ter percebido, ou se não, dá para perceber hoje, nesse momento, é que Jonas, ele não está indo profetizar para Judá, ele não está indo profetizar para Israel, ele não está profetizando pro povo de Deus, ele está profetizando para uma nação estranha. Só que ali foi uma das grandes demonstrações da misericórdia de Deus e como Deus estava cuidando não só do seu povo Israel, mas como Deus estava cuidando das outras nações também. Porque até então nós não tínhamos um relato de um profeta que fosse mandado de uma forma tão impetuosa, assim, tão forte como Jonas foi, a pregar. Embora a gente tenha Isaías, Jeremias, Ezequiel, quase todos os profetas falando uma mensagem também aos outros, era Deus comunicando para Israel a respeito dos outros. Então era como eu falando aqui para vocês a respeito dos outros. Agora Jonas, é Deus falando: Jonas, vai até essa nação e anuncia para eles esse juízo. Porque eu quero gerar uma salvação no meio deles. E foi algo tremendo, né? Muita demonstração da graça de Deus isso. Então Jonas vai, ministra, e nós sabemos que toda aquela nação, na verdade, se entrega diante de Deus, se arrepende e se converte aos seus maus caminhos, de forma a Deus não agir com juízo contra eles. Embora a gente não tenha nenhuma certeza fora da tradição, a tradição atribui autoria ao próprio Jonas mesmo, ao próprio profeta. E se entende que ele escreveu entre 750 e 725 antes de Cristo. A gente pode dividir em duas partes o livro também. Então, capítulo 1 e 2, nós temos o primeiro chamado de Deus para Jonas. Nós temos, consequentemente, a desobediência de Jonas. A segunda parte seria o capítulo 3 e 4, que nós temos
o segundo chamado de Deus para Jonas, e agora a obediência de Jonas sobre esse mandado de Deus. É interessante, né, a gente vê que, na verdade, Deus demonstrou sua graça não só sobre o povo, mas sobre Jonas, né? Sobre Jonas, porque é aquilo que eu falo sobre Deus ser insistente. Deus poderia muito bem ter falado: agora vou esquecer de Jonas, não quero mais ele, vou usar outra pessoa, vou levantar outro profeta para usar. Mas Deus não quis fazer isso. Deus podia ter se revelado a alguém no meio de Nínive mesmo e dessa forma manifestado a sua graça e salvação, mas Deus decidiu insistir em Jonas para fazer Jonas ser levado a esse ensinamento. Então a graça de Deus não se manifestou só àquela nação, mas também a Jonas, que precisava entender, né, como o Senhor queria agir. Então foi um ensinamento muito profundo que nós temos no livro de Jonas. E ele também escreve a maior parte do seu livro, né, a maior parte de Jonas é escrito de forma narrativa, porque ele conta o que está acontecendo, e um pequeno pedaço que nós temos que é profético em relação a algo futuro. É interessante a gente observar que tem muitos detalhes no livro de Jonas, porém, por conta da questão do grande peixe que engole Jonas e da oração que ele faz naquele momento, existe muita contrariação do ateísmo em relação a esse livro. Então ele é um dos livros que há um nível muito alto de descrença de que ele seja uma parábola. Pensam que ele é uma parábola, que ele na verdade é um ensino simbólico. Mas, biblicamente, para nós entendemos que ele é um livro literal, aconteceu, existiu Jonas, tanto é que lá no Novo Testamento Jesus vai lembrar a respeito de Jonas e vai fazer uma menção sobre os 3 dias, né, de que Jonas passa dentro do grande peixe, então reforçando a ideia de que seria uma história literal, algo que aconteceu, e não um simbolismo apenas ou uma parábola apenas. Então esse é um ponto muito importante para a gente entender. O próximo livro da nossa lista é o livro de Miqueias. Miqueias é contemporâneo de Isaías, só que Isaías estava profetizando no meio do reinado. Então é como se a gente pensasse que Isaías estava profetizando no meio das cidades grandes, enquanto Miqueias vinha do interior da parte da cidade. Então ele está profetizando para as pessoas do campo, ele está falando para as pessoas que estavam literalmente na agricultura e não estão envolvidas no comércio das cidades. Miqueias se levanta como um profeta, ele fala a respeito da idolatria, da imoralidade que Israel estava cometendo, e assim como Isaías, ele profetiza uma mensagem que também está relacionada a juízo de Deus, mas também sobre um consolo e restauração futura. Ele foi escrito aproximadamente em 750 e 686 a.C., mais ou menos, e pela tradição e também pelo próprio livro, nós temos a autoria dada ao próprio Miqueias. Se nós olharmos a divisão do livro, nós temos então, dos 7 capítulos, a gente tem do 1 ao 3, uma denúncia, né, de Deus sendo realizada contra Israel e contra Judá, por conta da sua idolatria, da sua imoralidade, de tudo que eles estão fazendo contra a lei de Deus, a aliança. Do capítulo 4 ao 7, nós temos então uma mensagem agora de consolo de Deus sobre o seu povo, sobre toda a nação. Em questão de gênero literário, Miqueias também usa o gênero profético de escrita, e quase não há nenhuma parte ali relacionada à narrativa. O livro de Naum, esse aqui é muito interessante. É importante porque Naum é outro, né? Esse aqui é um outro que, se você falar, as pessoas nem sabem que está na Bíblia. Mas Naum tem uma importância crucial, porque Naum, ele tem o mesmo chamado que Jonas. Lembra que Jonas, ele foi
foi chamado, né, para falar lá em Nínive. E da mesma forma, Naum também é chamado para profetizar a respeito de Nínive. Diferente de Jonas, não é para ele ir lá, ele está falando para Israel, mas também é a respeito de Nínive. Só que isso aqui tem um acompanhamento histórico muito importante, porque o livro de Jonas, a gente tem ele pregando, ele prega uma vez e todo o povo se converte. Mas o que acontece é um certo efeito dominó e um efeito de esquecimento, igual aconteceu lá em Gênesis 50 e Êxodo 1, quando José morre, e então eles esquecem que buscam a Deus. Da mesma forma, acontece com o povo de Nínive. Então, aquele rei e aquele povo se converteram e começaram a buscar o Senhor. Quando morreu aquela geração, a próxima geração que se ergueu, isso no prazo bem curto, de 40, 45 anos, a próxima geração que se levanta já começa agora a praticar de novo os mesmos erros. Só que dessa vez, a mensagem que é dada não é uma mensagem de consolo, não é uma mensagem de possível arrependimento ou de restauração para Nínive. Quando Naum começa a profetizar, embora ele tenha o mesmo chamado de Jonas, ele começa agora a falar sobre o juízo de Deus contra aquela nação. Então, nós tínhamos Jonas falando a respeito da graça de Deus, como o Senhor queria salvar eles. Agora, quando chega Naum já começa a falar a respeito do juízo de Deus e como o Senhor iria cobrar deles esses pecados. Naum é escrito entre 663 e 612 a.C., e também pelo próprio livro de tradição nós temos a autoria dada ao próprio profeta Naum. As divisões do livro, nós temos o foco geral dele é tratar sobre Nínive. Então nós temos o capítulo 1, ele fazendo um julgamento de Nínive, ele declara o julgamento de Nínive. No capítulo 2, ele descreve o julgamento de Nínive. E no capítulo 3, ele explica e justifica o julgamento sobre Nínive. Então, o esboço central, o tema central de toda a mensagem era mostrar o juízo de Deus sobre aquela nação que havia deixado de servir e buscar o Senhor. Em questão de gênero literário, ele também se assemelha aos outros e utiliza um gênero profético de escrita. Aqui nós chegamos a um livro bem interessante também, que é o livro de Abacuque. Bom, Abacuque é apelidado, né, de profeta da fé, porque ele recebe uma palavra de Deus e ele descobre o seguinte, que ele queria poder ver a reação daquilo que Deus estava falando, mas ele descobre, como a maior parte de nós, que ele não tem como ver. Ele precisa crer, ele precisa ter fé naquilo que o Senhor está falando. E é dessa forma que no capítulo 2 ele vai soltar uma das maiores marcas que houve no cristianismo. E nós podemos dizer que foi o impulso para Paulo escrever a carta aos Romanos, e também foi o impulso, através da carta aos Romanos, para Martinho Lutero fazer a reforma protestante acontecer. Então, uma das marcas que é quando ele fala o justo viverá pela fé. Ele entende que não tinha como ele tocar, não tinha como ele agir de uma outra forma. Ele precisava crer naquilo que o Senhor estava falando. É interessante nós observarmos que Abacuque, ele não começa já como um profeta. Se você observar o capítulo 1, o que acontece em Abacuque é que ele começa uma oração que é quase que uma discussão, porque ele está orando, mas ele está orando bravo, né? E eu acho isso muito, muito legal, porque eu sempre penso como que Deus sabe muito, muito bem como lidar com cada um de nós, né? Porque Deus podia falar: Abacuque, você não pode falar assim comigo, você não pode orar dessa forma, mas Deus sabe que Abacuque está irado, é um momento, é uma fase que está acontecendo, mas o Senhor começa a responder a Abacuque. Então Abacuque começa a orar e questionar Deus sobre como que Deus está agindo, sobre como que Deus está operando sobre aquelas nações. E de repente Deus começa a responder a Abacuque,
e falar tudo que o Senhor estava fazendo, como que ele estava operando. E no capítulo 2, nós temos agora um mandato de Deus, uma ordem de Deus falando para Abacuque começar a escrever inclusive em letras bem grandes e claras, para que todo o povo, mesmo aquele que passasse correndo, pudesse ler o que o Senhor estava fazendo. Então, ali começa um ministério profético, né, vocacional de Abacuque. Então, ele tem uma história também muito, muito interessante para a gente observar. Ele foi escrito em aproximadamente 607 a.C. E também pela tradição, a autoria é dada ao próprio profeta Abacuque, tanto pela tradição como pelo próprio livro. Ele se divide basicamente em duas partes, né? O capítulo 1 e 2, nós temos esse diálogo entre Deus e Abacuque e Deus. E no capítulo 3 nós temos agora uma oração e um canto de Abacuque, né? Que é o tão conhecido cântico, quando ele fala que mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todas aquelas coisas ele se alegraria no Senhor. Então é por esse contexto que isso surge. Em questão de gênero literário, ele também... Então, Abacuque tem uma diferença, porque ele usa a parte narrativa, que é o momento da sua oração. Ele tem uma pequena parte profética, que começa ali no capítulo 2, e ele tem um pequeno pedaço também no capítulo 3 de poesia lírica. Então, lembrando que a poesia hebraica é diferente da nossa, e a poesia lírica era aquela poesia que era cantada, era um tipo de canção ou poesia acompanhada com instrumentos. Ele é o único que tem essas três coisas acontecendo dentro do seu livro ali como um todo. Nós temos o próximo, que é o livro de Sofonias. Esse aqui é outro que, se você falar no meio da igreja, pelo menos uns 3 vão achar que você está falando de sanfona, música, alguma coisa assim, porque Sofonias não é comum, né, para nenhum de nós falar a respeito dele. Mas Sofonias é um profeta que fazia parte da linhagem real, e inclusive, né, o seu nome no original do hebraico significa guardado no Altíssimo, guardado sob esconderijo. Muito provavelmente isso fazia uma apologia ao seu chamado, porque parece que naquele período estava tendo um ataque muito grande contra os profetas de Deus, então o Senhor deve ter guardado ele para poder usar como um profeta. E só para variar um pouco, ele trouxe uma mensagem também de juízo sobre toda a nação que vivia naquele momento. Isso porque naquele momento, mais uma vez, houve uma quebra gigantesca por parte de Israel e de outras nações da aliança de Deus. Então o Senhor sempre usava os seus profetas para relembrar essa mesma aliança. Foi escrito aproximadamente 625 a.C. e, baseado na tradição, foi Sofonias que escreveu o livro, o próprio Sofonias. Se nós observarmos, há possivelmente duas partes, né, que podem ser divididas. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, verso 8, nós temos então o juízo no dia do Senhor. E do capítulo 3, verso 9 até o verso 20, nós temos a salvação no dia do Senhor. Então começa uma mensagem de consolo e prosperidade espiritual e salvação que o Senhor traria sobre eles. Em gênero literário, Sofonias também se assemelha aos outros, também trata com gênero profético. O próximo livro, que este livro é um outro livro muito marcante, assim como a maior parte desses, é o livro de Ageu. Então esse profeta, o profeta Ageu, ele é conhecido como o profeta da festa, profeta de graças, né, no sentido de ser agraciado. Isso porque ele é o primeiro profeta a falar depois do exílio babilônico. Então, depois dos 70 anos que eles sofreram exilados, o primeiro profeta que Deus levanta para falar com o povo
é o profeta Ageu. Por isso ele é chamado de profeta da festa, devido à comemoração que eles estavam realizando depois desse exílio. A mensagem que Ageu profetiza é uma mensagem de encorajamento, né? Isso tanto para o povo, como para os líderes, como para toda a nação. Ele falava um encorajamento para eles lembrarem do porquê eles foram para lá, porquê que o Senhor os trouxe, e lembrarem agora de trazerem novamente a presença de Deus através da construção do templo e de estabelecer suas prioridades e necessidades. É interessante a gente saber que Ageu ele era contemporâneo do profeta Zacarias, o mesmo que tem várias visões, que é o penúltimo profeta, inclusive, que nós vamos falar, e também próximo. Então eles profetizam no mesmo período. Só que Ageu, ele profetiza por um período muito curto, ele profetiza por 4 meses. Tudo isso no ano de 520 a.C. Então Ageu profetiza basicamente de agosto a dezembro do ano 520 a.C. E o livro de Ageu também, de uma forma geral, não há necessidade da gente fazer uma divisão dele, porque ele também busca seguir uma mesma ideia, uma mesma intenção, que é falar sobre a motivação e a busca que o povo precisava ter junto com os líderes e toda a nação ao Senhor. Eles precisavam buscar o Senhor e se lembrar o porquê que eles foram e voltaram do cativeiro. Então, existe um tema central muito forte. Alguns fatos que são marcantes, né, que a gente sabe que quando talvez esses fatos sejam mais conhecidos do que os próprios livros, por exemplo, a construção da segunda casa, né, e a glória de Deus sobre essa segunda casa, que seria maior que a da primeira, que a gente já aprendeu lá atrás, né, o que significa dentro da sua interpretação correta. Ageu se utiliza então do gênero profético, embora grandes partes do livro também sejam narrativas, né? Quando ele está contando o que está acontecendo e tudo mais, ele está usando a técnica de narrativa ali. Chegamos no nosso penúltimo livro, que é o livro de Zacarias. Esse livro é um livro também muito, muito importante para o cristianismo em geral, porque Zacarias, assim como Ezequiel, ele não tinha um chamado de profeta, uma vocação de profeta diretamente dada. Na verdade, ele estava esperando passar esse período, retornar para sua nação, né? Porque ele também é um profeta que estava ao mesmo tempo que Ageu profetizando. Então ele estava esperando voltar do exílio para ele cumprir o seu chamado como sacerdote da casa de Deus. Porém, nesse momento que ele se levanta como sacerdote, o Senhor começa a o chamar para ele agir como profeta do Senhor também. E agindo como profeta do Senhor, foi onde Deus começou a entregar várias visões para Zacarias. Zacarias é marcado por várias profecias escritas, mas também muitas visões que o Senhor entrega para ele. E sendo contemporâneo de Ageu, ele escreve próximo desse mesmo período. Então, Zacarias começa a escrever, né, esse livro em 520 a.C., embora ele tenha passado provavelmente mais uns 20 anos profetizando ainda sobre todo Israel. As divisões de Zacarias é uma divisão bem interessante que a gente pode fazer, porque do capítulo 1 ao 8 nós temos profecias que eram imediatas, ou seja, elas estavam sendo ditas ali mais uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano depois de serem cumpridas, que eram profecias sobre o povo e sobre o templo que eles estavam vivenciando. E já do capítulo 9 ao 14, nós temos profecias sobre o Messias, sobre Jesus, sobre o Cristo e sobre o reino de Deus. E aqui não o reino no sentido simbólico, né, que nós falamos do reino de Deus, mas o reino com uma referência ao período milenar, né, o milênio, que é uma questão do final dos tempos, como o Senhor virá através do trono de Davi e nos permitirá reinar junto com ele por 1000 anos. Então é uma referência ao milênio que nós temos. Inclusive, ele é um dos poucos profetas a profetizar em relação a isso.
Zacarias é o profeta que falou sobre a traição de Cristo, ele é quem profetizou sobre Cristo ser o bom pastor, ele é quem profetizou sobre esse período do milênio, ele é quem profetizou sobre a jumenta que Jesus ia montar, e várias outras profecias que são exclusivas de Zacarias. Então, o gênero literário dele também é um gênero profético, com algumas partes narrativas também, embora sejam bem poucas. Chegamos ao último livro, que é o livro de Malaquias. Esse aqui, eu mesmo queria apelidar ele do profeta do dízimo, mas acho que não cabe bem no contexto, então não dá para citar ele. Mas ele não tem nenhum apelido em específico quando nós falamos do contexto tradicional. Embora na tradição ele seja um livro que houve muito debate, porque a expressão Malaquias, né, ou algo relacionado a Malacói no hebraico, na verdade significava meu mensageiro. E por isso, algumas pessoas, né, acreditam que na verdade não seja uma relação de nome próprio, ou seja, não é Malaquias, mas assim Deus falando sobre meu mensageiro, algum profeta que ele levantou como se fosse anônimo. Mas os pais da igreja entenderam que no primeiro século, né, na discussão no concílio a respeito disso, entenderam que era um nome próprio e assim permaneceu até hoje. Na questão da tradição judaica, a gente não tem nenhum problema com isso também. Então, Malaquias é o último profeta a ser usado por Deus antes do período interbíblico, que é o período que Deus se cala ali por vários anos. É interessante a gente perceber o seguinte, que o que aconteceu, né? Nós precisamos lembrar que Deus havia levantado depois do exílio Ageu, Deus levantou Zacarias, e os dois profetizaram a respeito da maior parte das mesmas coisas. Só que passa mais ou menos uns 30, 40 anos, o povo de Israel começa a pensar que aquilo que Ageu profetizou e aquilo que Zacarias profetizou não iria se cumprir, que na verdade eles estavam falando deles mesmos ou algo assim. Então Deus levanta Malaquias para relembrar os erros que Israel estava cometendo e relembrar como seria a profecia do Senhor. Israel novamente, mais uma vez, estava se corrompendo aos seus velhos costumes. Então Deus levanta Malaquias, ele escreve em aproximadamente ali 433 a.C. Então perceba que como ele escreve em 433 e depois a próxima referência que nós vamos ter é só no próximo do nascimento de Jesus, então passa-se 430 anos sem Deus usar nenhum profeta mais para falar. O livro de Malaquias, né, ele pode ser dividido em 4 partes. O capítulo 1, então nós temos uma lembrança de Deus sendo demonstrada quanto ao amor do Senhor para com Israel. Então nós temos Deus lembrando Israel de como o Senhor amava a toda aquela nação, de como o Senhor agia com graça sobre eles. Depois disso nós temos um período do capítulo 1 ainda, verso 6 ao capítulo 2, verso 9, de repreensão contra os sacerdotes, Deus se levantando para repreender eles por vários erros que eles estão cometendo. Do capítulo 2, 10 ao 3, 18, nós temos uma repreensão que agora não é só sobre os sacerdotes, mas sobre eles e sobre o povo também junto. E no capítulo 4 nós temos uma menção que faria referência tanto a Jesus naquele período como algo futuro, escatológico, né, no final dos tempos, que é o dia do Senhor e o sol da justiça. Aqui nós temos então alguns detalhes importantes, e se a gente for olhar o livro de Malaquias, ele de uma forma geral nos fala sobre a demonstração do amor de Deus e o cumprimento, né, o zelo de Deus pela sua aliança. De uma forma geral, Malaquias, assim como os outros profetas, se utiliza então de uma linguagem profética, descrito e com pequenas partes também narrativas de coisas que estavam acontecendo ali na época. Bom, aqui a gente
encerra, né, a questão dos profetas menores e naturalmente se encerra também o período do Antigo Testamento. Para aqueles que, né, que estão nos acompanhando hoje, talvez não estavam nas aulas anteriores, só para vocês entenderem, normalmente o nosso foco nem é tanto essa questão dos livros, a gente trabalha mais a interpretação de cada um deles. Então, como que você interpreta, né, os livros proféticos? Como que você interpreta os salmos? Esse é o nosso foco principal nesse estudo. Mas como a gente já falou sobre a interpretação profética na aula passada, hoje a gente só está falando sobre a divisão dos profetas menores. Agora, nesse momento, quero abrir o espaço aí para vocês fazerem perguntas, falarem o que acham a respeito desses livros. Se quiserem comentar aí, fiquem à vontade, por favor. E lembre-se de, por favor, mesmo que não tenha nenhuma dúvida, abram o microfone, deem um oi, digam boa noite, digam Jeová Shalom, alguma coisa assim, e tá ótimo. Olá, boa noite. Mais Aí, uma viu? vez. Sigam o exemplo da Roseli, por favor. Em Mateus, eu acho interessante muito sobre as histórias dos profetas, que os profetas, eles... não sei se você notou que a maioria dos profetas são pessoas que fazem parte da intercessão, né? Você pode ver que, principalmente que nem esses que tiveram visões ali, que nem Ezequiel, aqueles Isaías, né? São pessoas que tiveram, que viram a glória de Deus, né? Então, Sim, assim, como a gente vê essas coisas, como Deus fala quando você começa a orar, interceder, quando você se compadece das pessoas, né? Não só das pessoas, como todo, né? Tipo assim, o nosso país, né? Vivendo o nosso mundo, o mundo hoje vivendo essa situação aí, né? Então, assim, quando você se coloca diante de Deus, que você começa a interceder, Deus começa a te revelar, Deus começa a falar para você, né, de como fazer. São estratégias do Espírito Santo. Eu assim no meu coração que o nosso Deus é um Deus presente quando você busca Ele, quando você ora. Deus começa a direcionar através do Espírito Santo o como fazer, né? Até para você dar uma palavra, né? Como você fazer uma oração, né, para uma pessoa e você não faz nada se o Espírito Santo não te direcionar, se Deus não colocar aquele amor no teu coração para você estar fazendo, para você estar se doando pelo reino de Deus. Então, assim, ó, eu vejo que não só os profetas maiores, mas como os menores, como você falou ali sobre o tempo, né, que não tem nada a ver o tamanho ou tipo, como que eu posso dizer, importância, né? a sua Aham. posição, né? Aí é o tempo, mas a gente vê que todas as pessoas que são homens de Deus, né, que estão no altar ali profetizando, falando a palavra de Deus, né? Você não vai subir ali simplesmente para você falar uma palavra tua. Você vai falar uma palavra de Deus para as pessoas que precisam. Então eu acho muito lindo isso, maravilhoso. Glória a Deus, isso aí. Um detalhe interessante, né, pessoal? Deixa eu só falar isso aqui que eu acho importante a gente ter em mente. É exatamente a mensagem que os profetas traziam, né? Você percebe que existia um padrão neles. Eles sempre estavam falando sobre juízo, né? Eles sempre estavam falando sobre o juízo de Deus. Mas eu sempre quando eu estou falando a respeito da salvação, né? E eu sempre busco falar isso desde o Antigo Testamento até o Novo. Eu deixo uma mensagem clara no seguinte, que o mesmo Deus que sempre estava dando uma palavra de juízo, falando dos erros desse povo, era o mesmo Deus que sempre estava abrindo um caminho de salvação para eles. Porque, embora cada um deles profetizasse um momento de juízo, você pode ver que sempre Deus vinha com uma mensagem de um consolo futuro, se eles se arrependessem, como o Senhor agiria sobre eles. Então eu acho isso um ponto interessante para a gente ver, né, a respeito do caráter de Deus,
em sempre desejar salvar as pessoas, né? Isso é demais na Escritura, é muito bom. Verdade. Muito maravilhoso isso. São palavras que muitas vezes eles não aceitavam, né? Porque tocava na ferida. Mas, Exatamente. né? Então, assim, como aquela palavra que diz assim, né? Um dizer que diz que o nosso Deus é um Deus que fere, mas também ele cura, né? Então, assim, é um momento de muitas feridas. É um momento que Deus tem ferido a humanidade, né? Deus tem permitido isso, que eu sempre falo assim, ó, que nem, meu Deus, cada um de nós sabemos que Deus, ele sabe até quantos fios de cabelo que cada um tem na sua cabeça, né? Deus conhece cada célula do nosso corpo físico, né? Ele tem poder de criar isso em nós. Ele tem poder de tirar se precisa, entendeu? Então, assim, nós sabemos que tudo está sobre as mãos de Deus. Nada, né? Verdade. Nada está fora do alcance de Deus. E tudo que acontece, nós temos que o quê? Ser grato, dar glória a Deus, porque Deus sempre tem o melhor. Sempre é para a sua glória, né? Nada acontece na nossa vida por um acaso. Então, assim, ó, eu sempre falo uma coisa assim, Mateus, às vezes, cada um de nós temos o que merecemos. Né? Então, acho muito lindo isso, porque eu sempre falo assim, ó, eu tenho o esposo que mereço, tenho os filhos que mereço, né? E vivo a vida que mereço viver. Então, assim, ó, mereço por quê? Porque tudo está nas mãos de Deus e tudo é para sua glória. Nada não é para me beneficiar, né? Quando eu entendo essas coisas. Então, eu acho lindo isso, maravilhoso. Falei demais. Não, não. Bruna? Oi, Matheus. Na realidade, a minha pergunta é: dentro do que você entende da Bíblia, qual seria o papel do profeta hoje no corpo de Cristo? Tá. Então, na verdade, eu acho interessante porque eu entendo que os profetas hoje, né, tanto que é um dos 5 ministérios, né, citados lá em Efésios, e eu entendo que ele segue exatamente a mesma definição do que tinha. Se a gente lembrar, né, um lembrete rápido da aula passada, o ministério profético ele tinha uma relação de relembrar a aliança de Deus com o seu povo. Então, sempre que o povo se distanciava, né, o profeta vinha com uma mensagem lembrando eles do caminho correto. Se a gente for pensar isso no sentido de hoje, a gente permanece da mesma forma, porque quando eu falo da palavra, quando eu falo o que a palavra está nos ensinando, eu quero relembrar toda a igreja de Deus, ou todo mundo, né, todo ser humano, a buscar voltar para a aliança com Cristo, cumprir a palavra de Deus. Então eu entendo que dessa forma permanece igual ao que seria no antigo. Porém, agora o que mudou foi a aliança. Né? A aliança que eles defendiam no antigo era a aliança mosaica com a lei. A aliança que nós temos agora é a da lei de Cristo. Esse seria o primeiro ponto. Agora nós temos um segundo lado, né, que é exatamente o profeta. Não sei se seria esse no sentido da tua pergunta, mas o profeta como mensageiro, né, no sentido de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que são os dons também do Espírito. Né? E isso também, eu acredito no uso dos dons do Espírito nesse sentido, porém tudo sempre embasado pela própria palavra. Entende? Entendi. Outra coisa, Matheus, se fala, eu já escutei falar, nem posso dizer que eu vi na Bíblia, da questão do ministério profético, dom profético e daí chega dentro da questão do profeta mesmo, que é um dos ministérios, né? Ministério profético seria qualquer ministério, às vezes as pessoas falam, ministério de apóstolo, mas profético. É uma coisa sempre apontando para frente, né? Para aquilo que ia acontecer. Isso é bíblico e, né? Porque a gente escuta, mas não necessariamente que seja bíblico, né? Uhum. Na verdade, sim. É uma possibilidade. Eu não posso dizer assim que é algo que fere a Bíblia, porque é uma interpretação. É possível você interpretar dessa forma.
Embora, para mim, eu entendo que o ministério profético, ele se trata de alguém que foi chamado exclusivamente para servir aos santos, né? Como todos os ministérios são chamados para servir aos santos, mas para servir aos santos liberando palavras de lembrete de como nós servirmos a Deus. Então é comum, né, no nosso meio, um ou outro sempre esquecer de alguma coisa. Por exemplo, eu estou passando um momento de aflição, eu estou começando a achar que Deus não está me respondendo, Deus não está ouvindo. Um profeta do Senhor, dentro da terminologia bíblica, vir e falar, olha, não é bem assim, a palavra nos ensina isso, 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 isso. Ou mesmo, tanto ele usando a própria escritura, ou ele falar para mim de uma palavra que Deus está dando para ele no dom de palavra de conhecimento ou de sabedoria. Eu entendo que os dois estão relacionados. Na verdade, assim, eu entendo que cada um dos 5 ministérios estão relacionados com cada um dos dons. Então, cada um dos dons vai direcionar os ministérios, entende? Tanto que eu costumo fazer uma brincadeira quando as pessoas falam sobre chamado, né? Eu falo se tem 2 alternativas. Você pode descobrir o chamado para saber pedir o dom, ou você descobre os dons para descobrir o chamado, entende? Os 2 caminhos funcionam, depende do que você entende que é mais fácil ali. Mas eu acredito que os 2 estão meio que interligados. Eu não acho que o dom profético é uma coisa e o ministério profético é outra, tá? Não sei se consegui esclarecer. Sim, e por último, Mateus, Paulo diz, né, quando lá acho que é 1 Coríntios 12, ele fala, procurai os melhores dons, principalmente do profetizar. O que seria isso? Porque isso é no geral, né? O Isso. profetizar, ele está falando para a igreja, não necessariamente para um ministério, para pessoas que têm um chamado específico, ou eu entendi errado? Então, na realidade ali, se aplicaria dentro da igreja de Corinto primeiro, se aplicaria de uma forma muito mais específica. Porque é aquela regra do contexto, né? O que acontece no contexto? Paulo vai dizer que o Espírito dá os dons conforme convém a ele, né? Não conforme convém diretamente à igreja. Ou seja, eu recebo um dom que conforme o Espírito Santo entendeu que era necessário repartir comigo. E cada um dessa forma. Quando ele fala do profetizar, ele está resolvendo um problema que está acontecendo. Porque todo mundo quer falar língua estranha. E, né, todo mundo quer falar no meio da igreja, e agora todo mundo fala e ninguém prega mais nada. Né? O irmão quer subir pregar e ninguém deixa porque está falando língua estranha lá, e coisa e tal. E aí ele faz esse lembrete, ele fala, se vocês forem procurar os dons, então busquem o dom de profetizar, porque isso edifica a todo o corpo. Por quê? Porque eu profetizar, e Deus fala comigo, eu transmito à igreja. Né? Toda a igreja recebe a palavra. O língua sou eu e eu mesmo. É só eu edificando, né? Eu, entre aspas, mas o Espírito, através do dom, edificando a mim mesmo. Então, ali ele está resolvendo um problema que está acontecendo na igreja entre o dom de línguas e o de profetizar. É interessante se observar até que quando ele fala dos dons de novo, ele cita propositalmente o de línguas por último, porque ele quer mostrar que ele, dentro do corpo de Cristo, seria o de menos importância, podemos dizer assim. Entende? É bem interessante essa vista. Tá, última coisa. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo ele reparte como lhe apraz, por que Paulo manda procurar? Então, que na verdade, assim, uma coisa não te faz da outra. Por exemplo, a mesma pergunta se aplica a outros fatos. A salvação só é pela graça. Ninguém tem como merecer. Mas Deus manda a gente praticar boas obras. Entende? O princípio é o mesmo. Na verdade, tem uma frase interessante, eu não vou lembrar o nome do teólogo, mas ele diz assim, olha que demais isso, né? Ele fala, faça tudo como se dependesse de você, mas depois ore sabendo que depende de Deus. Entende? Quer dizer, no que depender de você, você se dedica ao máximo e faz. Mas no final você tem que saber que depende do Espírito Santo. Então ele busca, né, gerar um entendimento de que, na verdade, o Espírito vai repartir como ele quer. Mas se você for se dedicar à busca, você pode buscar. Eu posso ficar aqui falando, Deus, me libera o dom de profecia. Se o Espírito entender que não convém, ele não vai dar. Eu vou ficar orando e não vai ter resultado, entende?
Isso entra na questão da oração também, né, Matheus? Porque a gente ora, mas já existe Um a vontade princípio, né? estabelecida, né? A gente ora porque tem que Exatamente. orar, vamos dizer assim, né? Mas não que a oração em si vá mudar alguma coisa, né? Se a gente parar para pensar. Na realidade, é uma coisa meio estranha, né? Que É. manda a gente orar, mas a Bíblia já fala que já está estabelecido, que Deus já tem a vontade dele e que a gente deve orar de acordo com a vontade dele, né? É que a gente costuma confundir muito os meios com os fins, né? Por exemplo, a oração é um meio, né? É um meio para a gente chegar. A vontade de Deus é um fim. Ela já está estabelecida conforme os princípios dele. Mas o que acontece é igual o ID. Isso se aplica, por isso que eu digo, isso se aplica em tudo. O ID, né? O Senhor já estabeleceu o seu plano de salvação, o convencimento pelo Espírito Santo. Mas por que ele manda pregar? Ele não pode mandar o anjo ir lá e já buscar cada um dos selados, que ele sabe quem vai ser e resolve o problema, adianta tudo, a gente está no milênio lá curtindo, brincando com os anjos e cada um no seu lugar lá e tudo mais. Por que ele não faz isso? Exatamente porque a salvação como um todo é um fim, mas o meio que ele definiu é a pregação. Então, a vontade dele é um fim, mas o meio que ele definiu para a gente chegar até esse fim é a oração. Então, o mesmo Deus que definiu esse fim, ele definiu que você orasse naquele momento, porque se você não orasse, não ia chegar naquele fim. Entende como é uma coisa meio louca? É meio que uma filosofia, né? Uma coisa meio louca. Mas é demais, isso é demais. Ah, Viu, beleza. Matheus? Posso falar mais um O... pouquinho? Mas sabe como que eu vejo assim o meio de você se conectar com Deus através da oração? Eu vejo assim, ó, que quando nós oramos, Deus ele tem algo específico para nossas vidas. Eu tenho assim, né? Aí, às vezes a tua mente ali está cheia de fortaleza, cheia de coisas, né? Cheia de ocupações, de preocupações, que muitas vezes, se você não estiver orando e pedindo para Deus o discernimento e como fazer e de que forma, o que acontece? Você fica perdido. Então, assim, eu vejo assim ó, que quando você começa a orar, você começa a buscar a presença de Deus, o Espírito Santo ele começa a te direcionar. E muitas vezes o Espírito de Deus ele está gemendo dentro de você, ele está chorando dentro de você muitas vezes, e você não está entendendo, você não está compreendendo qual que é a vontade de Deus. O que acontece? Deus vai usar um profeta, Deus vai usar meios para você estar no caminho, para você entrar no caminho, para que você venha conquistar aquilo que é para você conquistar. E muitas vezes Deus ele tem preservado para nós algo que não é para nós passar. Tem coisa que não é para mim passar. Entendeu? E muitas vezes, por causa do meu pecado, por causa da minha rebeldia, por causa, muitas vezes, de eu não entender qual é a vontade de Deus na minha vida, eu tenho que passar por apertos, eu tenho que passar por momentos de dificuldade, para que eu venha entender qual é a perfeita vontade de Deus na minha vida. Entendeu? Então, por que muitas vezes Deus permite certas coisas em nossa vida? Para que nós venhamos abrir os olhos espirituais que muitas vezes Deus já usou, Deus já falou, Deus já sacudiu e muitas vezes eu não quero, por causa do quê? Por causa do orgulho, por causa do pecado que está dentro de mim e eu não quero reconhecer muitas vezes, entendeu? Aí o que acontece? Deus vai me apertar até eu entender qual é a vontade de Deus em mim. Então, assim, eu acho muito maravilhosa a vontade de Deus e o amor de Deus para com a gente, para com a igreja, para conosco. Então, eu acho, nossa, gente, é muito lindo, né? Eu falo essa palavra muito eu achar, porque é achando mesmo. As coisas de Deus, você é como se fosse um garimpo que você vai, quanto mais você se aprofunda, mais tem graça, entendeu? Então, assim, é mais gostoso. Sabe que relacionado a isso, Roseli, eu acho engraçado, né? Uma vez eu fui fazer uma reunião, só que na minha mente eu tava assim, eu falei, eu vou entrar nessa reunião e eu vou convencer essa pessoa de que tem que ser assim, de que eu tô certo, tem que ser exatamente assim. O engraçado foi que eu saí da reunião concordando com a pessoa.
e percebendo que eu estava errado. E eu costumo atribuir esse princípio à oração. A gente entra na oração querendo convencer Deus da nossa verdade, dizendo que o que a gente quer é o certo. E as pessoas falam, eu vou orar porque eu vou pedir isso, Deus vai me dar. E você sai de lá convencido de que a verdade dele é a correta, de que o plano dele que é o certo. Né? Então a oração é exatamente um princípio muito profundo que nos faz conhecer a vontade de Deus e poder viver essa vontade de Deus. Então eu acho isso demais. É muito bom, né? A gente perceber como o Senhor age sobre nós. Viu, Mateus? Eu acho extraordinário a mulher cananeia, né? Você pode ver que quando ela chegou ali, se humilhou para Jesus, né? Que ela precisava ela precisava do milagre, ela precisava de algo soberano ali na vida dela. E quando ela chegou, que ela viu todos os discípulos sentados e que Jesus foi e respondeu, deu aquela resposta para ela, Jesus humilhou aquela mulher. Jesus chamou ela de cachorrinho. E você viu o tamanho da fé dela, ela reconheceu o tamanho do senhorio de Jesus. Aquela mulher reconheceu o tamanho de Deus que estava ali na vida de Jesus. Então, o que eu vejo, Mateus? Eu vejo a nossa fé. Como que eu vou adquirir fé se eu não descer e não entender que muitas vezes eu posso adquirir fé, confiança e crer no meu milagre descendo. Não adianta eu querer muitas vezes ficar na superfície, não adianta eu querer empinar meu nariz e achar que Deus vai me dar, porque Deus quer que eu desça, Deus quer que eu reconheça que não sou nada. E quando eu reconheço que não sou nada, o Senhor diz assim, agora sim, agora eu vou te dar porque você merece. Então, assim, eu vejo aquela mulher cananeia, assim, eu estremeço. Eu vejo, meu Deus, como eu preciso da misericórdia de Deus, como eu preciso de fé cada vez mais para que eu venha ter fé, né, no reino de Deus, para que as pessoas que estão em volta de mim venham entender qual que é o segredo da fé. Isso aí. Ai, Bruna. Posso perguntar? Bom, pode ir lá. No pior dos mundos, a gente continua com dúvida junto, mas... Tá. Qual é o tema que venceu na nossa enquete lá, que a gente vai fazer o debate? Não. Então, infelizmente, essa aí eu ia reforçar hoje de novo, porque ainda teve muitas pessoas que não votaram, mas os dois à frente, né? Como já esperado, o primeiro é o dízimo nos dias atuais, né? E o segundo são os vários tipos de unção. São os temas que estão que estão vencendo. É por isso que não votaram, viu? Ó, um irmão ali que nem sabe mais o que quer. Meu Deus do céu. Mora do meu lado, meu irmão. Eu queria ter colocado 2 opções, mas não tem, né? Não, é difícil, né? Foi intencional. Então, deixa eu fazer E quando vai ser? Então, na próxima não, fora a próxima, na outra quinta-feira. Então é dia 15. Dia 15. Tá. Na verdade, dia 15 e dia 16. Eu vou ver se ninguém tiver oposição, não tiver problema, no dia 15. Se houver uma leve oposição, aí no dia 16, que não tem problema. Porque a gente vai ter isso. Como a gente está terminando o Antigo Testamento hoje, na semana que vem, ao invés de a gente fazer a aula, a gente vai fazer esse bate-papo. Mas eu quero fazer com todos reunidos, os de segunda e de sexta. Então a gente faz com todos ali o bate-papo. E na outra semana a gente volta falando sobre o período interbíblico e da continuidade, né? Dentro das nossas temáticas ali. Então, mas quem tá na frente tá aí agora. Sinceramente, o que eu votei, o que eu mesmo votei lá foi sobre o suicídio à luz da Bíblia. Porque eu acho que é o tema que as pessoas mais têm dificuldade em compreender. Normalmente as respostas que a gente tem são respostas muito, muito curtas.
Meu Deus, não acredito que o Lucas está mostrando isso essas horas. E eu aqui com fome e o Lucas está me mostrando a Eu janta botei agora. pouco, como já era esperado, né, Matheus? É, não, pão era esperado, mas. Poxa, Tá me filmando. tá saindo na Globo, irmão. Quer dizer, na Globo não, desculpa, Globo não pode. Mas você sabe que eu votei no dízimo, o Matheus, porque eu fiquei com dúvida aquele dia que vocês falaram muito sobre o dízimo, né? E eu fiquei com dúvida sobre, tipo, a forma que a gente começou a comentar que eu não sei qual que é a visão de vocês sobre o dízimo, né? E eu queria tirar minhas dúvidas depois, quando a gente for conversar sobre isso, né? Daí, Eu tenho uma leve grande certeza que esse vai ser o tema. Mas provavelmente no máximo amanhã ou quarta-feira eu já aviso. Porque a minha intenção é o seguinte, né? Eu já tinha falado isso para vocês antes, mas reforçando, a minha intenção é que todos nós possamos contribuir de alguma forma. Então, eu quero ouvir o que vocês entendem, mas claro, né, com base bíblica a respeito disso, porque a nossa intenção aqui é a gente vencer os achismos. Eu acho que, eu penso que a intenção é que ó, a Bíblia ensina que é isso, a gente se guiar pelo texto bíblico, né? pelo Então, achismo, né? E não pela palavra. não, porque o achismo é complicado, porque achismo você. Não, você achar uma coisa é uma coisa, né? Agora, ser aquela coisa é outra. Agora, você ter uma Exatamente. experiência forte com aquilo também é outra. Porque daí gera fé, aí é fé, né? Eu tenho assim para mim que quando você acha uma coisa, né? Você acha qualquer coisa, entendeu? Agora, você ter a certeza do que você está lendo, do que está escrito, é outra coisa. Tem base, Exatamente. né? Tem base e tem firmamento. Agora, quando você adquire algo pela fé, é outra coisa também. Então, assim, eu acho que a fé é uma das coisas que você lê, você crê e você é igual garimpar, meu filho. Você garimpa, vai atrás, vai, tipo assim, igual o pastor falou ontem. A arca não era para os bois levar, era para colocar nos ombros. É que esse terceiro ponto sobre experiência seria um quinto tema que a gente pode votar depois. porque, porque experiências, o que acontece, né, de uma forma muito clara, assim, tentando ser muito simples, Deus concede experiências individuais para cada um de Individuais. nós. Só que isso é Exatamente. importante. Eu não posso pegar uma experiência minha e dizer que ela é uma doutrina para todos. Entende? Verdade. Porque a minha experiência com Cristo foi individual, algo que o Senhor trabalhou na minha vida, usou para alcançar a mim, a cada um de nós. Agora, o problema que a gente tem é quando a gente pega uma experiência individual, né, que Deus fez comigo, e eu falo, agora tem que ser com toda a igreja. Aí você quer criar uma doutrina, e daí É verdade. vai dar problema. Com O certeza. O Brando perguntou se o tridízimo, né, é pecado. Depende de qual conta você deposita, irmão. Se for, O que quer ser tridízimo? é, em vez de você devolver 10%, você devolver 10 para o Pai, 10 para o Filho e 10 para o Espírito Santo. Algumas igrejas estão aplicando isso Nossa, aí. 10%, tem pessoas que já acham difícil, imagina 30%. Aqui Mas o mais incrível é como que a gente tem casos de pessoas que, né, se adequam a isso. Mas vamos deixar isso para a gente chegar lá no nosso debate, senão a gente vai fazer um bate-papo aqui. Bom, pessoal, fora a Roseli e a Bruna e eu, mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu, por favor. Diga. Voltando, saindo do dízimo, do bidízimo, do tridízimo, voltando um pouco pro assunto dos profetas, né? Dependente do tempo que eles profetizaram, tudo, a gente vê que eles foram homens, né? Homens como
como nós, pessoas, como nós, cheios de falhas, cheios de pecados. E, e mesmo assim, Deus usou eles com super... com ousadia, com graça, com poder, né? Então, eu acredito, assim, que da mesma forma que Deus usou eles, Deus pode nos usar, né? Eu gosto muito da parte de Jonas, né? Porque a gente vê que Jonas, muitas das vezes a gente se faz como Jonas, né? A gente foge do propósito de Deus e Deus, ele vai lá e tem um meio de trabalhar, tem um zelo, tem um propósito tão forte que ele nos impulsiona a fazer o querer dele, né? E cada profeta ali, a gente passa por situações próximas, né? Então, eu acho assim né, sem o achismo, eu acredito que da mesma forma que Deus usou eles, Deus também tem o interesse em nos usar, né? Não somente os profetas, mas como todos os homens e mulheres de Deus que foram super, super usados por Deus, acredito que a gente não possa ser diferente, né? Basta, que nem a Roseli, achei muito legal a frase que ela citou por último, como um garimpo, né? Quanto mais você cava, mais você se aprofunda, mais coisas interessantes você pode achar, entende? Então, eu acredito que a obra de Deus, que o querer de Deus, aquilo que Deus pode nos fornecer, o espiritual, né? Aquela parte espiritual, a presença, né? Acredito que vai muito além do que a gente apalpa, o que é ali, o que a gente pode chegar, entende? Acredito que vai muito além. É muito interessante. Eu gostei. Glória a Deus, é isso aí. Jéssica, Lucas, Isa, a Márcia, não sei se, eu acho que a Márcia não tá conseguindo abrir o microfone, né? Renata, Eu gostei de saber ali a respeito de Jonas que ele tinha um motivo forte, né, para não querer ir para Nínive. Porque a gente lê ali no superficial, a gente acha que ele só não queria ir porque ele não achava que o povo não merecia o perdão pelos pecados, né? Pecados que todos têm, né? Mas bem no fim ele tinha um motivo mais forte, né? Ali a parte que você diz que haviam matado parte da família dele. Eu vejo também um tratamento de Deus com ele a respeito de mandar ele lá. O perdão, né? Perdoar o povo por ter feito a maldade com a família dele. Acrescentou bastante glória a em Deus. mim conhecer, saber disso. Amém, glória a Deus. Isso aí, pessoal, não fiquem tímidos. Pra mim tá tranquilo, gente. Aula produtiva como sempre, né? Acho que o que você manda depois também, aquele documento, ajuda bastante, que a gente recorre a ele, né? Quando tem alguma dúvida, assim. Eu acho que é bem produtivo para as nossas aulas. Bom, isso aí. O livro de Jonas, né? Fala que muitas vezes, né, Deus fala, né, pra gente ir, né? E fazer, né? E nós até covardamos. E ele pagou um preço, né? Muitas vezes a gente tem algo que Deus coloca em nossas mãos para nós fazer, Deus dá o dom, né? De algo para fazer e nós não fazemos, nós só covardamos e nós fazemos o quê? Né? Voltamos para trás, né? Não fazemos a vontade de Deus, queremos fazer a nossa vontade. E Jonas acabou fazendo a vontade dele e acabou pagando um certo preço, né? Mas Deus ainda teve, né, sua misericórdia, né, e ainda, né, deu sua oportunidade para ele, assim como Deus também faz nossas vidas. Todos os dias ele renova nossa aliança, vai renovando para nós, né, podemos ser, né, vencedores, né, e vencer cada vez mais, né? É isso aí, boa noite a todos. Glória a Deus, isso aí. Eu sempre gosto da história de Jonas, que eu lembro de Por que de uma será? vez que aconteceu comigo. Ai, ai. Eu lembro uma vez que eu tinha decidido, isso devia ter uns 17 a 18 anos, se eu não me engano. Eu tinha decidido meio que parar de pregar, parar de
de fazer, né, o que Deus tinha colocado em mãos, e o Matheus vai lembrar disso. Lembro. Eu tava me preparando pro concurso da Guarda Municipal, se eu não me engano. Da Guarda Municipal. E foi algo interessante que paguei a inscrição, tudo, chegou no dia da prova, peguei o ônibus aqui, foi tudo faceiro. Chegou no dito do terminal, não tinha o ônibus que passava, que passou. E na realidade não é que não tinha. Tinha, só que não tinha no horário certo que eu necessitava ali. Aí, conclusão, achei até interessante que o Matheus mesmo citou para mim, ele falou assim, mano, Deus permite Jonas comprar passagem, né? Só que Deus não permite Jonas chegar até o que ele queria. Então, eu acredito assim que a nossa vida é trilhada, é traçada por Deus, e nós somos, sim, impulsionados a fazer o que Deus quer, a fazer o que Deus ordena, porque no final tudo tem um propósito, né? Então, que não venhamos ser como o Jonas antes não precisamos, não viemos não viemos ser engolidos por algum peixe, né? Mas que viemos fazer a vontade de Deus sem antes precisar disso. É isso aí. Matheus, tem como a gente ler, então, ao mesmo tempo, esses livros que você falou, que você citou, sobre os profetas que profetizaram no mesmo tempo? Você diz fazer a leitura deles ao mesmo tempo? Isso? Isso, Miqueias com Isaías, né? Que você falou Isso. que eles eram... Contemporâneos, né? Contemporâneos, que a gente chama. Na verdade, assim, não só pode, mas deve. Porque, assim, isso agrega muito valor ao texto. Vai facilitar muito a interpretação de ambos, né? Quando você lê eles juntos. Ou quando eles foram escritos ao mesmo tempo, como é o caso de Miqueias com Isaías, ou o caso ali de Zacarias e Ageu, ou quando você pega eles falando da mesma coisa, que é o caso ali de Jonas e Naum, né? Porque Jonas está falando, ele pregou sobre consolo, né, para Nínive. Agora vem Naum e profetiza sobre juízo, só que para o mesmo povo. Então as duas mensagens estão interligadas de alguma forma. Na verdade, né, na aula anterior a gente até falou sobre isso, mas sempre que o profeta se levantava para profetizar, ele se levantava falando sobre uma quebra da aliança de Deus, né? Por isso que a gente vê tantas vezes ali, eu até brinco e falo para variar, né? Mas é porque a gente vê o profeta falando sobre juízo. Mas por quê? Porque sempre tinha pecado. Então a mensagem que eles vinham era exatamente disso. Mas sempre Deus no final também vinha com graça e graça. E esse é o final da história ali que tanto nos comove e nos faz ver como Deus é bondoso conosco. Mas, respondendo a pergunta original, pode sim, e é muito bom fazer isso, tá bom? Eu vou ter entendimento, então. Porque já não é fácil, né, entender, né? Aí ler dois juntos, fiquei... Não, eu quero ver se acrescento posteriormente essa mesma apostila nossa, né? Que na verdade eu mando aula a aula ali, mas eu estou montando uma apostila geral para ter depois. E nessa apostila geral eu quero colocar depois eles uma parte em estudo cronológico para facilitar o entendimento na ordem cronológica, porque a nossa Bíblia não está em ordem cronológica. Ela foi feita conforme a divisão da Bíblia grega que a Igreja Católica montou na época. Então só se manteve nessa mesma divisão. E facilita muito o estudo cronológico. Até lembro uma das primeiras aulas a Renata perguntando sobre isso também, sobre a ordem cronológica, porque isso é muito importante, né, para o nosso estudo. Mas aos poucos vai facilitando. E isso aí, só a Jéssica, a Isa aí ainda não comentaram algo, deixa eu ver aqui mais sim. Acho que é isso. O restante da galera saiu. Hein, Matheus, eu li algumas vezes a Bíblia durante
durante o ano, né? E lia corrido, assim. E eu tinha bastante dificuldade, né, de saber. E agora eu comecei, e era na Bíblia mesmo, agora eu comecei um plano, igual você falou, lógico. Nossa, Diferente, né? nossa, eu achei bem interessante, porque você vai aonde fala do mesmo assunto, sabe? Bem legal mesmo. Não, é muito legal, muito legal. Quando você pega assim, né, um plano anual, né, ou semestral de leitura, ainda vai tranquilo. Agora, quando você pega se você for comprar a Bíblia cronológica, né, a Bíblia de Estudo cronológica, eu pessoalmente não recomendo ela quando você não está acostumado com esse tipo de estudo, porque ela te confunde tudo. É engraçado se você estiver no culto com ela e o cara falar ali, abre Ageu, e meu Deus, até você chegar em Ageu ali, a pregação terminou. Porque a ordem dela é totalmente diferente mesmo, né? Então é importante ali ir se acostumando. A Bíblia que eu mais uso para estudo e que eu mais gosto até hoje é King James mesmo, a 1611. É a que eu sempre gostei de usar. É a que eu recomendo para meio mundo sempre. Ah, é E muito boa. muito boa. Ei, E Matheus, a Bíblia no Ei, aplicativo. Matheus, tem, tem no aplicativo. Fala aí. Tem a. Qual não, que é é o nome do porque aplicativo? Meu Deus, é a Bíblia JFA, né? Que daí você consegue baixar ela, o nome do aplicativo. Matheus, qual a Bíblia que você falou que recomenda? Deu interferência, eu não consegui entender. Essa que o Brando mandou ali no chat é a King James 1611. Gente, tem promoção dela na livraria cristã. Comprem lá. Olha eu fazendo propaganda. Agora arrasta pra cima, tem um link meu aqui. Tô brincando. É, arrasta pra cima, cupom de desconto 10% do Matheus. Escreve o cupom Mateus100 lá que vai dar certo, não é brincadeira. Mas só para vocês entenderem o porquê que que eu gosto dela. A gente tem dos escritos antigos, ela tem esse nome porque King James, né, porque é o rei James mesmo. Em 1611 ele pediu uma tradução da escritura na língua dele. E foi assim que escreveram, na época, na Inglaterra, essa mesma versão. Só que eles não fizeram com os escritos igual o João Ferreira de Almeida, que é o mais tradicional, escreveu. Eles fizeram com os manuscritos que foram descobertos mais antigamente, que a gente chama das cavernas de Qumran, se escreve Qurman. E essas cavernas tiveram muitos escritos muito mais atualizados e cheios de conteúdo e mais claros. Por isso que eu gosto muito dessa versão, porque embora seja pouca a diferença nos originais, nas traduções foi feito muito mais fiel. Então é muito legal de você estudar ela. E fora que ela tem os estudos, né? Na época que o rei James adicionou, outros estudiosos também colocaram, então é bem legal mesmo. Você tem que cuidar, porque daí pode ser que você vá comprar e acabe comprando a Slim, que é uma pequenininha, né? É mais legal você comprar a maior zona mesmo, que já é de estudo, tem maiores detalhes ali. Mas depois eu posso passar outras referências ali para vocês. Bom, pessoal, quero agradecer, né? Então, muito a presença de cada um de vocês aqui. Como eu sempre reforço para vocês, e eu falo isso com sinceridade, é muito bom ter vocês aqui sempre estudando junto comigo aqui, porque é assim que nós crescemos na graça e no conhecimento de Cristo. É assim que nós se aperfeiçoamos nosso serviço à igreja e ao Senhor. Então, eu quero sempre reforçar para vocês aí, vocês perseverem buscando. Eu sei que às vezes não é tão difícil, mas também não é tão fácil, né? Da mesma forma, assim. Então é importante que a gente tenha essa continuidade em buscar e servir ao Senhor e crescer na palavra. Assim como na oração sempre. Eu quero agradecer a vocês, pedir que vocês lembrem sempre de compartilhar com o pessoal, reforçar para o pessoal, falar, olha, estou participando de um estudo lá, está sendo bom, convida as pessoas, fala para eles que chama mais pessoas para vir conhecer da palavra de Deus conosco. Tá bom? Eu estou feliz porque a gente tem crescido muito, né, nos últimos dias, a gente já teve
praticamente mais de 10 pessoas entrando nesse último mês, no mês de junho, e mais esses que entraram agora bem no começo do mês. Então, graças a Deus, o Senhor tem nos dado graça e misericórdia para crescer. E prosseguimos dessa mesma forma. Sempre que eu espero uma hora, quando a gente fazer uma reunião presencial, vocês se lembrarem dessa frase para a gente dar o grito de guerra lá, que é o orar e labutar, né? Essa é a frase tema. Orar e labutar sempre. E vamos fazer um momento de oração, agradecendo ao Senhor por sua graça, por sua presença sobre nós. E estão despedidos na paz de Cristo. Vamos lá. Senhor, nós queremos te dar graças, Pai, por tua misericórdia e graça que tem vindo sobre nós. Nós queremos, Pai, te entronizar, porque o Senhor tem sido bondoso, amoroso conosco. Obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor nos permitir compartilhar da sua palavra. Nós sabemos que no partir do pão, Cristo é revelado. Então nós te pedimos que o Senhor permaneça revelando a sua face sobre nós. Que o Senhor permaneça revelando, Pai, o seu caráter, Pai, o conhecimento do que vem do teu Espírito sobre nós. Pedimos que essas palavras fiquem armazenadas em nosso coração, Pai, como uma lei de Cristo, como a palavra de Deus firmada em nós. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que já saíram, aqueles que não puderam participar hoje. Que o Senhor os alcance com a tua iluminação, Espírito Santo, dando, Pai, graça e sabedoria para compreenderem a sua palavra e aprenderem, Pai, de Cristo e do seu caráter. Te glorificamos pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, galera. Amém. Deus abençoe, boa noite. Fiquem na paz. Abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Abraço, Vanessa. Tô com saudade, Andessa.